Quem sou eu pra que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor, estamos aqui novamente. 6 de agosto, sabemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por esse motivo, estamos aqui para desfrutar, ouvir a palavra dele no programa Mães Amorosas. Então, iniciamos o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios capítulo 20, versículo 24. Temos como título hoje: confia ao Senhor os seus caminhos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Não adianta o homem fazer 1000 planos para a sua vida se o Senhor não estiver neles. A vontade de Deus sempre irá prevalecer, pois o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmos 33, 11. Feliz é o homem que consagra a sua vida para fazer a vontade do Senhor. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Salmos 45. Não seja sábio aos seus próprios olhos, traçando o caminho para si. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está registrado em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 7. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, se assim o Senhor nos permitir. Neste mesmo horário estaremos de volta. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor. porque Ele é como árvore plantada junto às águas, Que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. mas sua folha fica verde e no ano de sequidão Não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. porque Ele é como árvore plantada junto às águas, Que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. mas sua folha fica verde e no ano
sequidão. Não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amém, queridos irmãos, bom dia. Vamos iniciar agora a leitura do Alimento Diário com a série Palavra, Vida e Edificação 3, segundo o Evangelho de João. O caminho, a verdade e a vida. Autor Pedro Dong. Leitura da Bíblia, Gênesis 2:7 e Hebreus 2:5-10. Ler com oração, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Está em João 15:1. A formação da alma e do espírito humanos. O título dessa mensagem é Eu sou a videira e vós os ramos. Jesus é a videira e nós somos seus ramos. A seiva divina que supre os ramos e nos faz permanecer na videira é o amor ágape, palavra grega que se refere ao amor divino. O pai, que é o agricultor, cuida da videira removendo os ramos improdutivos e limpando os produtivos para que produzam mais frutos ainda. Nesse processo de limpeza, o Pai retira nossas impurezas, fazendo-nos passar por situações de sofrimento e tribulações. Podemos então perceber que os frutos não são produzidos por nossa própria capacidade, mas gerados pela própria videira. O Evangelho de João divide-se em duas seções. A primeira, do capítulo 1 ao 13, fala sobre como trazer Deus ao homem. E a segunda, do capítulo 14 ao 21, fala sobre como levar o homem até Deus. O homem foi criado de modo especial, com a capacidade de receber por meio da palavra a vida de Deus. E para receber a vida divina é preciso acolher seu enviado, Jesus. Ao partir do capítulo 14, o registro bíblico mostra que Jesus concluiria sua obra ao morrer na cruz, a fim de realizar a redenção eterna e resgatar o homem do pecado. Em seu evangelho, João descreve que um dos soldados abriu o lado do Senhor com uma lança de onde fluíram sangue e água. O sangue visa a redenção e a água visa suprir o homem de vida. Jesus morreu na cruz e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ao ressuscitar, o homem Jesus foi introduzido em Deus e em sua glória. E depois de sua glorificação, ele voltou para o outro Consolador, o Espírito da Verdade, pronto para habitar em todo aquele que nele crê. Assim, essa segunda sessão nos mostra que, ao crer, recebemos a Deus como o Espírito em nosso interior. E daí em diante o Senhor passou a trabalhar em nós com o objetivo de nos introduzir em Deus. Assim como Jesus foi introduzido na glória de Deus,
nós também o seremos. Aleluia, né, irmãos? Que maravilhoso, né? Recebemos Deus como Espírito em nosso interior e daí em diante o Senhor passa a trabalhar em nós com o objetivo de nos introduzir em Deus. Aleluia. Jesus foi o primeiro homem a ser glorificado por Deus. Ele é o autor, o capitão da salvação, para conduzir-nos a nosso destino, a glória de Deus. Podemos ler isso em Hebreus 2, do 5 ao 10. Para cumprir esse propósito glorioso, Deus nos colocou na videira como ramos. Somos ramos, irmãos. Que maravilha, né? Saber que nada compromete a videira, uma vez que somos ramos, precisamos do agricultor, né? Fomos inseridos na videira verdadeira que representa o organismo universal de Deus com os homens. Isso se torna realidade pela obra redentora de Cristo, com sua morte e ressurreição para produzir a videira, da qual nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Em grego, o termo agricultor é geórgos, de onde vem a palavra geólogo, aquele que lida com o solo, a terra. O que é o solo para que Deus, como agricultor, dê tanta importância? Vamos ver a resposta? A resposta está em Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O corpo físico do homem foi criado do pó da terra, por isso se encontra na esfera material, dentro do tempo e do espaço, mas nossa essência interior não está limitada ao mundo material. Deus soprou o Neshama, o sopro, o fôlego de vida nas narinas do homem. E, quando o sopro, o elemento do Deus eterno, entrou naquele boneco de barro, o espírito do homem foi criado. Portanto, nosso espírito humano não pertence à dimensão da terra, mas proveio do sopro de Deus. Como consequência desse sopro, além do espírito, o homem passou a ter também uma alma. Esses dois elementos procedem do sopro de Deus. Não são físicos, mas são espirituais, eternos. Ó Senhor Jesus, que maravilha, né? A formação da alma e do espírito humanos. Deus se importa com a terra, porque viemos do pó, mas em nós há o fôlego de vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu essa dimensão para vivermos com Ele. Ó Senhor Jesus, Ele se importa conosco. Ele nos deu a videira verdadeira e Ele mesmo é o agricultor e nos coloca como ramos para nos limpar, para produzirmos e dar frutos para Deus. Ó Senhor, muito obrigado por essa leitura. Podemos então escrever uma frase que mais tocou o nosso coração, destacar os pontos-chave e orar de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é nosso Senhor. E você tem uma excelente semana, que o Senhor possa enriquecer com essa leitura e te dar visão sobre quem é você, quem é Deus e quem é o nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos introduziu nessa esfera maravilhosa através do seu sacrifício na cruz. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que ela seja viva e eficaz, mais cortante que faca de 2 gumes, e possa trazer a vida para todos os ouvintes dessa palavra. Amém. Jesus é nosso Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs. Estamos começando mais uma leitura bíblica. Desejo tudo de bom para você. Pensa numa coisa boa. É o que desejo para você nessa manhã. Que Deus te abençoe ricamente, que te traga muitas bênçãos, muitas alegrias, muita paz. Harmonia no lar. Tem coisa melhor que isso, gente? Pensa se tem coisa melhor do que isso, harmonia no lar. Que Deus te dê isso, viu, irmã? E o pão de cada dia não falte, né? Eu tenho certeza, irmãs, que se você
busca o Senhor em primeiro lugar, o pão de cada dia não falta. Não é verdade, meus? Que o Senhor é fiel na tua palavra, amém? Vamos buscá-lo de todo o nosso coração neste dia. Nós não podemos mais viver dias que não são contabilizados para Deus. Se quisermos ser o grupo de pessoas que o Senhor usará para trazer seu reino de volta, precisamos de consagração e obediência. Cada vez nos tornaremos mais obedientes ao Senhor, mais simples e focados. O Senhor quer tirar-nos do viver convencional. O caminho para isso é amar a palavra profética, fazer imersão e praticar essa palavra, tornando-nos mais obedientes. Assim tecemos o tecido de amor, ganhando muitas pessoas para o reino de Deus e edificando a sua igreja. Não temos recebido apenas conhecimento bíblico, mas o próprio falar do Senhor, para fazer sua vontade e trazer seu reino. Amém? Jesus é o Senhor. Tenho uma pergunta para você. Como podemos ser obedientes, simples e focados? A resposta é: quanto mais estivermos na comunhão com o Senhor, imersos na sua palavra, mais transformação haverá na nossa alma e nós seremos obedientes, simples e focados. Amém? Aleluia! Quero que você valorize esse momento que nós estamos aqui lendo e ouvindo a palavra do Senhor, porque quando você coloca sua mente no Espírito, você prova dessa realidade. Bem-aventurado é você que está ouvindo a palavra, bem-aventurado é você que está lendo a Bíblia, certo? Porque a palavra está trabalhando no seu interior. Amém? E assim você pode obedecer e fazer a vontade do Senhor. Eu desejo a todas vocês uma semana maravilhosa. Que vocês possam desfrutar de Cristo todas as maneiras. Toda a sua semana seja contabilizada, ou seja, todos os seus dias sejam contados diante do Senhor. Amém? Senhor que espero.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Esdras, capítulos 3 e 4. Ontem nós vimos que o rei Ciro baixou um decreto que todos os que quisessem, todos aqueles que estavam cativos na Babilônia, que quisessem voltar para Jerusalém, edificar o templo, ele permitiria que eles regressassem e facilitou todas as coisas para que eles pudessem retornar, inclusive devolvendo todos os utensílios e parte do tesouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Ele está agora devolvendo os materiais, as bacias de ouro, prata e um total de 5.400 utensílios de ouro e de prata para que eles pudessem dar início à reedificação do templo. O povo também generosamente supriu-lhes alimentos, gado e tudo que fosse necessário para esta viagem. Então, Esdras separou por tribos os sacerdotes, os levitas e todos aqueles que voltaram para reedificar o templo, provaram a sua linhagem, né? Alguns que não puderam provar a sua linhagem foram considerados imundos para o sacerdócio, mas voltaram também para cooperar na edificação. E hoje nós vamos ver que eles deram início à edificação e o primeiro item a ser restaurado foi o altar. Capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Os alicerces do templo são lançados. Versículo 7. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionários que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor,
apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Os inimigos fazem parar as obras. Capítulo 4, versículo 1. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitridate, Tabeel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, e os outros companheiros dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônios, sussanquitas, deavitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, de seus servos, os homens deste lado do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém, eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Estão restaurando as muralhas e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões, desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas,
O rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Sinsai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que desde tempos antigos aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nestas coisas, porque aumentaria o dano e prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, vamos aos nossos comentários, né? Bem, eu quero explicar para vocês que povos são esses que estavam lá na região, em Jerusalém. Quando o rei Nabucodonosor levou cativo homens, mulheres e crianças para a Babilônia, ele deixou ali, nessa região, povos de lugares distantes. Então, o que eles faziam? Era comum essa prática. Eles conquistavam uma cidade e trazia para morar naquela cidade pessoas de outros lugares distantes. Então, eles adoravam outros deuses, eles tinham outros costumes, mas estavam ocupando essa região de Jerusalém por ordem do rei, tá? Então, eles estavam ali na região quando Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto para que eles voltassem para Jerusalém com a finalidade de reedificar o templo, né? Isso porque o Senhor soberanamente tocou o coração de Ciro para que ele fizesse isso. Mas quando eles chegam lá, esses povos que já habitam ali na região querem ajudar nessa construção. E quando eles dizem que eles estão adorando o mesmo Deus, né, daqueles que voltaram, eles não estão falando a mentira. Só que eles também não deixaram de adorar os seus deuses pagãos, né? Então, havia uma mistura ali. Quando eles pedem para ajudar na reconstrução do templo, Zorobabel, o sumo sacerdote, não permite, porque somente os levitas, sacerdotes e todos aqueles que voltaram da Babilônia é que poderiam colocar a mão na massa ali, né? Poderiam estar trabalhando nessa construção. Mas eles deram um jeito de parar essa obra. Então, eles escreveram uma carta para o rei Artaxerxes, né, como a gente acabou de ver, com a desculpa, né, de que este povo não iria pagar impostos para o rei e iria causar problemas. Eles conseguiram o seu intento, né? Eles receberam do rei Artaxerxes a ordem de parar a obra. Assim, todos foram obrigados a parar a construção, parar a reforma, né, do templo. Isso foi uma experiência muito dolorosa e humilhante para o povo judeu. Mas, uma vez que o Senhor tinha mandado eles voltar para reedificar o templo, vocês acham que vai parar por aí? É lógico que não, né? O Senhor os trouxe de volta para reconstruir o templo. E isso vai ser feito. Não perca amanhã o próximo capítulo, tá bom? Fiquem agora com a irmã Lene, que traz pra gente a continuação da leitura bíblica com Salmos, Provérbios e
1 Coríntios. Quero que você preste muita atenção na leitura de 1 Coríntios, porque muitas coisas que nós praticamos hoje está no Novo Testamento, está nas cartas de Paulo, tá bom? Então, fique conectada aí com a irmã Lene. Amém? Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 28, Provérbios capítulo 20, versículos 24 e 25, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, começando com Salmos. Súplica e ações de graças. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem os que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Agora, Provérbios, capítulo 20, versículos 24 e 25. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até amanhã com mais um programa Mães Amorosas e também a leitura bíblica diária. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O que vemos do monte? Recebam com carinho, Taíka Saleb. O Senhor Jesus pregou o arrependimento. Arrepender-se significa deixar para trás a planície e todas suas ilusões e subir ao monte. Quando subimos ao monte, percebemos pela primeira vez o que de fato há na planície. Lá de cima, vemos nitidamente almas que se perdem, vidas desviadas de Deus, engano, cadeias que prendem as pessoas, escravos trabalhando por toda a vida e depositando seus ganhos num saquetel furado. De cima vemos leprosos, moribundos, enfermos, endemoninhados, paralíticos, cegos e surdos. No final do discurso mais poderoso que os homens já ouviram, o evangelista Mateus concluiu: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. O único modo de todas as coisas negativas serem colocadas em ordem é recebermos Jesus como Salvador, Senhor e Rei. Ele desceu para resgatar a humanidade de suas mazelas. Todos os que o recebem são transferidos para o monte, para as coisas superiores, celestiais. Se não mudarmos de plano, não seremos mais que meras gaivotas, perseguindo os barcos pesqueiros em busca de alguns peixes. Oh, Senhor, produza em nós um coração de arrependimento, de deixarmos a planície e subirmos ao monte, para que possamos perceber a situação do homem, que tantas vezes está preso, está cativo a tantas coisas que o distancia de Ti, e precisando de cura, de libertação, de socorro. Senhor, tira-nos de toda a esfera terrena. Queremos Te receber, Senhor, não apenas como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor e Rei. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você,
Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amados ouvintes. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amadas ouvintes, mais uma manhã estamos aqui juntinhas, desfrutando desta palavra maravilhosa, porque o Senhor nos alimenta todos os dias. É muito bom, maravilhoso acordar com esta palavra, que essa palavra que nos sustenta, essa palavra nos supre, nos alimenta. E o nosso dia será na presença do Senhor, cheio de paz, e o Senhor vai abrindo todas as portas de todas as coisas que vamos fazer. O Senhor é que nos dá direção. E nesse momento eu convido cada uma de vocês para falar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estou aqui diante de Ti. Quero Te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, o Senhor é um Deus maravilhoso, está conosco a cada momento. O Senhor é que nos livra, o Senhor é que nos cura, o Senhor é que nos alimenta, o Senhor é a nossa vida. Ó Senhor Jesus, somos gratas a Ti, Senhor. Senhor Jesus, peço perdão, Senhor, porque às vezes fazemos coisas que não Te agrada, não fazemos a Tua vontade. Oh, Senhor Jesus, o Senhor sabe como nós somos fracas, porque a nossa suficiência vem de Ti, a nossa fortaleza é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, entrego todas as pessoas nas Tuas mãos, aquelas pessoas que estão saindo para o seu trabalho, que o Senhor vai conduzindo cada uma. Ó Senhor Jesus, aquelas, meu Pai, que está necessitando de um emprego, que o Senhor vai adiante, vai abrindo todas as portas, vai conduzindo todas as coisas. O Senhor conhece a necessidade do Teu povo. Ó Senhor Jesus, entregamos, Senhor, toda situação nas Tuas mãos. O Senhor conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Senhor Jesus, seja, Senhor, com as famílias, seja com os casais. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja a paz, meu Pai, entre o Teu povo. Precisamos muito de Ti. Precisamos amar mais com o Teu amor cada pessoa. Ó Senhor Jesus, que o nosso próximo é a mesma coisa que somos nós. Ó Senhor Jesus, e precisamos amar. Ó Senhor Jesus, precisamos ouvir. Senhor Jesus, entrego cada uma nas Tuas mãos, a situação pela qual cada um está passando. O Senhor conhece. Vai diante, Senhor. Conduza todas as coisas. Nos fortalece, Senhor. Nos sustenta em Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, e amém. Amadas ouvintes, que o seu dia hoje seja na presença do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe todas as suas coisas, e até amanhã estaremos aqui juntinha, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia, amadas ouvintes. Desde o momento em que Te conheci, porção preciosa da fé recebi, mas por sentir medo, talento enterrei, e quando tive chances, não negociei. Sei que estás para retornar. Agora é tempo de tudo mudar.
adorando, não é só te amar,